Começando mais um. Vou começar a botar uma trilha sonora aqui nesse negócio aqui pra ver. Deixa eu ver se roda alguma coisa aqui nisso aqui. Deixa eu ver. Tá ligado? É, mas não vou devolver não. Que devolveu o que? Aí tu quer garantir. Vamos ver esse outro. Caralho, subir, vamos derrubar todas essas árvores do Parque Ibirapuera, porra! A Ariana. É a Ariana, acho que é a Ariana. Ariana, isso. E aí, meu? Fala, seu balde. Opa, calma aí que o meu microfone não tá conectado. Mas eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Não, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Neno! Ô, Neno, tá me ouvindo, ô, Neno? Você tá me ouvindo aí do lado de cá? Porque do lado de lá também. Olha aí, lado aí. Que do lado de lá também tá me ouvindo? Tá me ouvindo também do lado de cá? Meu, a gente tem que providenciar aí uma. Ah, só um pouquinho antes. Com licença, calma aí. Bati com o negócio na câmera ali e borrei tudo. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou escrever aqui o negócio do episódio que era pra eu ter só deixado no copy colles e eu me afoguei. Acontece. Eu me afoguei. Deixa eu ver aqui. Tenha um propósito. Piriri não. Propósito. Mas minha luz aqui não tá o bicho. Não tá bom. Vamos chegando aí, galera. Boa noite, Léo. Hoje vai ser um papo hoje vai ser um papo mais filosófico. Hoje é mais filosófico. Adoro. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Tá, tô de boa. Adoro. Cadê teu áudio? Tô aí, não tá me ouvindo? Não, tu não tava falando, por isso que eu não te ouvi. Ah, tá. Pensei que tivesse com problema. Não, ficou meio parado assim. Travou. Deu crash. Deu crash. Suspense. Deu crash. Peraí que eu vou meter uns aviãozinhos aqui, peraí, incomodar umas pessoas. Vai, 5 minutinhos aí. Foi a semana do hoje sim, hoje não, né? É. A loucura. Hoje sim, hoje não. Então. Cara, é fogo esse negócio, mano. Ó. Tem que ter estômagos de aço. Mandamos pros mesmos aí? Os mesmos que tu mandou, foi os mesmos que eu mandei, então. Mandei uns aviãozinhos aqui, vamos ver. A gente manda avião demais, mano. A gente tem que se promover, né? A gente é piloto de avião, a gente piloteia tudo. Aí, mas o tema hoje é bacana. Isso aqui não é um envio de avião, isso aqui é uma esquadrilha da fumaça. Vai daí que eu não tô nem te olhando, tô voando cego aqui. Aí? Meu Deus do céu. Tu fez de A a Z. Assim. Aqui, enchia a janelinha e dedo pra cima. Enchia a janelinha e dedo pra cima. Beleza. Tem umas 4 dedadas ali. Fala, Léo, e aí? O Fernando avião tá sem aí. nada. O Chico tá aí. Avião sem... Ué! É Chicon. Vamos, Chicon. Vamos. Vamos chegando aí, galera. Vamos, Chicon. Nós vamos bater um papo bacana daqui a pouco. Vamos dar aí 5 minutinhos pro pessoal chegar. A gente nem falou ainda o que é ainda. Nem tá fixado. E aí, Vitão? Beleza, Vitor? Vitor é parceiro de motoqueiro aí. Parceiro de moto. Existe motoboy, existe motoqueiro. Depois a gente... motociclista e motoqueiro. Isso, motociclista e motoqueiro.
Primeiro a gente foi colega de Grêmio, tudo lá, trabalhou lá, e aí, mas isso é o de menos. Primeiro a gente era motociclista, aí depois a gente era as outras coisas. Entendi. Mais ou menos assim que acontece. Que tal? E O aí, pessoal voltou é também essa impaciente. semana? Voltou, mas não voltou, né? É um já, mas ainda não. Deu certo, mas eu fui, mas já tô voltando. Não, na segunda-feira, já no final do dia, voltei pro home office. Hoje sim, hoje não. Hoje não. E a gente vai assim, aqui, eu acho que o inverno inteiro, né? Vai falando que eu vou pegar aqui, ó. Acho que a gente vai assim o inverno inteiro. Nessa função aí. Aqui, ó, deixa eu dar um, que eu tô com a minha mesa de edição aqui. Ó. Hoje não, hoje sim. Inacreditável. Hoje não, hoje sim. Inacreditável. Foi mais. É inacreditável. E tem outro aqui, ó. Não sei se a gente não vai tomar strike disso aqui, mas vamos lá, acho que não. Mas aqui, ó. Esse aqui também é legal, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é show de bola. Deu pra ouvir bem, hein? Deu pra ouvir bem. Ó, esse aqui é espetacular. Um gênio pra ganhar essa prova. Vai com céu. Braçada com braçada. Olha, a gente voltando pro trabalho hoje. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Cara, isso aí é sensacional, cara. Um gênio pra ganhar essa prova. Olha que voltando pro trabalho. É o Covid. Ele Kevin vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Essa batida de mão! Cara, é a gente, cara. É a gente com essa função de vai voltar pro trabalho. Não vai voltar, voltou! Vira. Não voltou! Vai agora, vai liberar o shopping, vai liberar, não liberou, vai liberar, não liberou, liberou! Fechou! Olha, essa aí isso buga mesmo. Isso buga a vida da gente, cara. Buga a vida da gente. Deixa a gente meio ruim. Então é isso aí pra galera que tá chegando no podcast hoje na live aí, chegando em tudo quanto é lugar, no YouTube, no Instagram, no Spotify, galera. Esse é o cenário. E a gente começa essa noite desse jeito aí, não vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Muito bem. Mas valeu pra descontrair. Valeu para dar uma descontraída. Valeu. Boa noite, Éder. Boa noite, Jerônimo. Boa noite, tudo chegando. Bem? Então tá, o nosso papo hoje é falar um pouco sobre propósito, né? Tentar desmistificar um pouco essa coisa linda que existe em torno dessa palavra, propósito. Tentar trazer isso mais, acho que para a realidade, tentar explicar um pouco isso. E dividir um pouco com o pessoal, né, um pouco da minha percepção, enfim, da nossa visão do que isso significa. Sim. E acho que é por aí a coisa. A gente pode começar assim, né? Tenha um propósito, né? É o tema do nosso papo de hoje aí, já servindo de pano de fundo para algumas coisas, mas especificamente hoje a gente vai falar sobre isso, sobre ter propósito. Bom, o que é propósito, né? Vamos começar assim. O que é propósito, né? Intenção. Intenção de fazer algo. Projeto. Desígnio. Aquilo que se busca alcançar. Objetivo. Finalidade. Intuito. Aquilo a quem se propôs ou por que se decidiu. Decisão, determinação, resolução. E aí vem a etimologia, vem do latim, propósito. Que tal aí? Só aqui já dava para fazer um
um retiro de carnaval já na casa dos monges tibetanos. Já dava para fazer um retiro já sobre isso. Então... O propósito ele tem essa pegada mais espiritual, assim, de certa maneira, né? Tem um viés de espiritualidade, seja ela qual for, mas... Boa, Léo, é isso aí mesmo. No momento, o meu propósito é passar essa pandemia ileso. Mas, assim, o propósito em si, adiante que a gente for avançando sobre esse assunto, a gente vai poder entrar mais. Mas, assim, eu queria, antes de falar do tema e do conceito em si, tentar exemplificar e tentar abordar ele de uma forma mais sistêmica, né? Mais, sei lá, mais abrangente. Então, assim, vamos pensar em três... sabe aquelas bonequinhas russas? Tu vai colocando uma dentro todas são iguais, mas tu coloca uma dentro da outra. Sim. Vai como se fosse descascando. Todas as matérias jornalísticas na época da Copa da Rússia traziam essas bonequinhas que começavam desse tamanho e acabava assim, pequenininho, né? montando uma dentro da outra. Eu queria trazer essa imagem, sim, mas vamos pensar só em 3 camadas. 3 bonequinhas, uma dentro da outra. Sim. Para não pensar muito, Boa noite, tá? Matheus. Mas uma primeira maior, assim, uma primeira, né? Digamos assim, a primeira bonequinha, né? Primeiro aspecto disso seria o quê? A primeira pergunta seria o quê? Para tentar chegar no entendimento do propósito, tá? O quê? O que eu faço? O que eu pretendo fazer? Seria essa a primeira abordagem, tá? E esse o que, ele tem a ver com uma questão de identidade, né? O que eu sou, o que eu pretendo ser, o que eu pretendo fazer. Então são questões que permeiam essa pergunta, o que? É uma investigação. Sim. Então, ter um propósito nasce de um processo investigativo, né? Pessoal, não, eu vou tentar criar uma identidade. Tentar buscar a minha identidade, me identificar de alguma maneira. Como eu faço isso através dessa primeira pergunta, o quê? E esse o quê tem a ver com essa busca pela identidade. Tá? O que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu estou fazendo. Sim. Acho que começa por aí. Sim. E isso serve tanto para pessoas quanto para empresas. Né? Para a realidade das empresas. Para a empresa entender o seu propósito, ela precisa primeiramente entender o que ela faz. O que ela é, o que ela faz. Sim. Né? O que fazemos? O que eu faço? É uma realidade de investigação. Né? E para nós, trazendo para nós, pessoas, para nós, né, indivíduos, essa investigação, ela é uma... Tá meio alto esse teu som aí, hein? Tá, eu baixo. Isso. Parece que eu tô brigando com o som. E aí me distrai um pouco, eu quero ouvir que música é para ver se eu identifico. Eu posso botar uma melhor se tu quiser. O que tu tem de melhor aí? Eu posso botar Cavalo Manco do Calypso, pode ser? Hoje tu tá, né, Mauro? Então assim, onde é que eu tava mesmo? Mandei. Eu me perdi. Não, calma aí, tu tava falando que é uma realidade de investigação. Ah, tá, isso. A primeira camada, tá? Seria a primeira camada. Tá? A primeira camada é uma camada de investigação, de identidade. O que fazemos? O que eu faço? O que eu pretendo fazer? Né? Então, esse questionamento pode ser assim, tanto para investigar o que eu estou fazendo, quanto para descobrir o que eu irei fazer. É o que? A pergunta-chave aqui é o que? Então, essa seria a primeira camada.
Uma segunda camada, vamos abrir essa bonequinha russa aí, né? Tenta descobrir o nome aí, dá um Google aí. Tá? Eu não me lembro o nome. Tinha um nome e eu acabei me esquecendo, tá? Mas vamos lá, vamos abrir essa primeira camada. Matrioska? Pode ser. Matrioscas. Eu acho que Matrioscas. pode ser. Mas então vamos abrir a camadinha aí, vamos para a segunda camada. Vamos Manda descascar uma boa noite pra produção aí também aí. Boa noite, produção. Vamos. Manda uma boa noite pra produção aí, que a produção tá cansada, né? A produção tá cansada, deu pra ouvir aqui a produção. Vazou um bocejo. Eu não sei se foi não sei se foi um bocejo ou se foi a lamentação. Bom, não vamos fechar no parede, deixa assim. Tá, então vamos pensar numa cebola, então. Acho que vai ser melhor. Tá, vamos descascar a cebola. Então a primeira casca aí, a primeira parte da cebola. Eu ia querer ver tu ficar falando de matriasca o tempo inteiro. Né, não vai rolar. Não foi bom. Boneca russa. A boneca. Não, boneca russa. Ufa. Ufa, quase que veio. Boneca russa. Trava a língua, hein? A boneca russa e a cebola tem coisas semelhantes. Tem muitas semelhanças. Cara, tu tá surfando numa fonética muito perigosa, hein? Boneca russa, se fosse. Assim, o cara tá perigoso esse negócio. Tá, mas vamos lá. Desenrola a segunda. Então vamos para a segunda, vamos pensar em camadas. Então essa primeira camada seria essa camada investigativa, né? Tem mais a ver com identidade, o que fazemos, tá? Uma segunda camada, avançando para isso, à medida que a gente amadurece na compreensão, na busca do propósito, a gente vai para uma segunda camada, que é uma camada já mais ligada... Oi? Vai falando que tem uma travada, mas soltou, vai. Então, a gente avança para uma segunda camada, e nessa segunda camada a questão-chave já não é mais o que, mas é o como. Sim. Então a pergunta-chave central dessa segunda camada, nessa jornada aí pelo propósito, é como fazemos, como eu faço. Tem mais a ver com uma parte mais, já não mais identidade, mas uma parte mais técnica. Sim. Mais o dominar... Meio, né? Então assim, entende? Olha como isso faz sentido, né? Eu me descubro na primeira camada, na primeira realidade do eu me descubro enquanto indivíduo, né? Eu busco o que eu pretendo, quais são as minhas aspirações, o que eu quero para minha vida, o que eu quero ser. Aquela velha pergunta, né? O que eu quero ser quando crescer, né? O que eu quero para minha vida? Isso está nessa primeira camada. Né? São os primeiros questionamentos. Todas as pessoas têm isso. Sim. Isso é do ser humano. Mas não basta. Muitos ficam nessa camada e não avançam. Muitas pessoas não avançam. Então as pessoas não conseguem descobrir o seu propósito e se realizar na vida, de fato se realizar assim, na felicidade, estar no centro de si mesmo. Tá? Estar no centro de si, porque à medida que a gente vai avançando nessas camadas, nós vamos avançando numa busca do autoconhecimento, né? Eu entendo, é uma jornada para descobrir quem de fato eu sou e aquilo que me realiza, né? Não necessariamente é uma jornada em busca de sucesso material, porque o sucesso material em si, ele não garante que eu tenha felicidade e realização. Ele garante circunstâncias, né? Circunstâncias de prazer, de bem-estar, mas não necessariamente de felicidade e de autorrealização, né? Então, assim, entende? Essa primeira camada do que é uma camada de investigação, de jornada, de descobrimento. Então, muita gente não consegue avançar, fica entalada nessa camada. Sim. Porque não consegue avançar. Não, exatamente, tu tem que responder essa pergunta, né? O que? Né? Essa pergunta ela tem que ser respondida, né? Se ela não é respondida, tu não consegue avançar para o segundo.
para a segunda situação. Então, não... E muitas vezes, mano, as pessoas não têm a resposta. Tá? Vamos trazer... E mais, mano. E mais. E tu já avançou no como, né? É isso aí, André. É bem por aí. A pessoa conseguindo responder o que, mesmo respondendo o que, o como precisa ser bem realizado. Sim. O como precisa estar dentro de um meio, de uma forma de fazer que ele não denigra o que já foi construído. Não, às vezes tu ajusta. Porque assim, lembra aquilo, eu já falei isso aqui outras vezes, né? O fim do homem no fim, o homem, o seu objetivo é negociar com as circunstâncias, né? Ajustar a realidade da vida com as circunstâncias. Por exemplo, nós estamos ajustando a Covid com a circunstância essa, está todo mundo se ajustando. Então, negociar com a circunstância faz com que eu me adapte, com que eu me ajuste à realidade. Entendeu? Negociar com a realidade o tempo todo, né? As coisas elas não são finitas, e eu acho que tá aí uma das grandes frustrações que a gente comete na vida, quando a gente e ainda falando desse como, é quando a gente tenta colocar numa caixinha quadradinha toda a nossa vida, né? Desde as coisas mais práticas às coisas mais complicadas, ou seja, como? É assim, assado. Método. Imprime e assina o contrato. Pronto, tá aqui, agora vai ser assim. Só que, cara, não vai ser assim. Porque daqui a pouco alguém vai se atravessar, vai bater no teu carro, porque daqui a pouco vai chegar uma doença que vai travar o mundo inteiro. Então, assim, pega esse teu contratinho de vida, de como a gente acha que vão ser as coisas, rasga ele, negocia o tempo inteiro com a realidade. Né? Acho que como parte por aí, né? Sim, é aquilo que eu estava tentando trazer o exemplo para uma realidade mais concreta. Por exemplo, quem aos 18 anos sabe o que quer ser da vida? Ninguém. Entendeu? Não vem com essa história de teste vocacional. Isso aí é balela. Oi, Tamara. Oi, Ratinho. Oi, Gabi. Vai. Com 18 anos, ninguém sabe o que... Eu não sabia o que queria da vida com 18 anos. Ninguém sabe. Entendeu? Raramente. Tá, pode ser que alguém saiba, mas assim... Cara, é muito difícil isso. Então, às vezes, iniciar essa jornada por algo talvez não tão certo, eu não tenho certeza do que eu quero para mim, mas eu vou... A circunstância, aí entra a análise da circunstância, a circunstância me colocou essa possibilidade de emprego nessa empresa. Cara, pega. Vai. Exatamente. É melhor. Mas eu estou estudando direito e a oportunidade que me surgiu é para a área de, sei lá, vendas. Administrativo, não tem nada a ver. Não, sabe? A circunstância está te apresentando. Exatamente. E com a gente já aconteceu isso. Comigo já aconteceu isso. Sabe que eu sou profissional de TI já há muito tempo. Numa determinada circunstância da vida, eu tive que... E o eu tive não é pejorativo, não é denegrindo. O eu tive tive que me adequar às circunstâncias. Né? Daqui a pouco eu me vi atrás de um balcão, né, gerenciando uma cafeteria. Né? A circunstância me colocou ali. E aí eu negociei com os meus contratos, né? Ou seja, eles não são fixos. Né? Então, assim, a circunstância chega e tu se adapta a ela. Simples. É muito mais fácil se adaptar do que ficar brigando com a realidade. Né? Tem gente que fica brigando com a realidade a vida inteira. Né? E extrai dessa negociação, extrai dessa oportunidade a experiência necessária para fazer um como bem feito. Porque daí tu ajusta a jornada no como. Mas ao menos começa, entende? Então, outro dia eu estava numa live e alguém me perguntou, falando sobre carreira. Eu não sou um profissional de gestão de carreira e tudo mais. Mas a pessoa me perguntou, Leandro, qual dica tu diria para uma pessoa que está começando a vida profissional e não sabe o que quer e tal? Cara, o que pintar, tu pega. A oportunidade que aparecer, tu começa. Mas é que daí, se é um estudante de administração e aparece uma oportunidade para trabalhar numa área que não é a dele.
E qual é o problema? Experiência profissional ela é válida em Exatamente. qualquer lugar. A experiência em si ela é concreta. A experiência em si é uma circunstância que, se for bem utilizada, ela vai dar substância para avançar na jornada. As relações que tu se estabelece, seja em qualquer área de profissão, né? As relações que tu estabelece de relações pessoais, de relações interpessoais, de relações com subordinados, de relações com chefias superiores, ela vai acontecer em qualquer área profissional da vida da gente. Então, olha aqui, ó, temos um testemunho isso... já, ó, do Otávio. Ó. Mandei. Sou um exemplo vivo disso. Sempre sonhei em fazer direito. Ganhei bolsa para o técnico químico. Fiz. Trabalho desde então no setor do meio ambiente e fiz engenharia ambiental e formei. Tá aí. O Otávio fez o quê? Agora profissional, deixa eu ver aqui que eu... Agora profissional do meio ambiente, comecei a fazer direito. Daqui a pouco ele vai estudar o quê? Direito ambiental. E aí o que ele vai fazer? Na hora do como, na camada do como, tu vai refinando essa camada, daqui a pouco tu vai fazer isso aqui, ó. Ligar os pontos. Então, sim, a trajetória de vida foi te conduzindo para uma situação onde tu possa... as circunstâncias podem ser negociadas e elas podem ser interligadas. Né? Então, sim, tirar um proveito disso, né, e saber que isso é uma oportunidade, né? Isso aí. Então, é isso aí. Vamos adaptando à vontade a situação. É isso. É isso aí. É negociar com a circunstância e... Porque assim, a gente não tem clareza do centro do nosso propósito. Nem todo mundo tem essa clareza. Isso a gente vai descobrindo à medida que vai vivendo, vai amadurecendo, vai descobrindo o que gosta, o que não gosta, né? O que te faz feliz, o que não faz, o que te motiva, o que não te motiva. Mas isso é com o tempo a gente vai descobrindo isso, né? Sim. Então, essa segunda camada seria o como. Isso aí. Tá? Então, a primeira camada... Falamos sobre o quê? Falamos sobre o quê, né? De responder essa pergunta. A primeira parte, a primeira camada, né? A primeira pergunta. Falamos agora sobre o como, ou seja, dentro desse ter um propósito. Bom, eu preciso ter um propósito, né? Tá, mas o quê? O quê? Bom, responde essa pergunta primeiro para poder o que fazer eu faço? Segunda. Bom, já sei o que eu quero, né? Já tenho essa identidade, essa realidade. Essa minha realidade já foi investigada. Ela já está posta aos meus olhos. Bom, como que eu vou executar? Como que eu vou chegar lá? Bom, nem que para sair daqui e chegar lá eu tenha que fazer isso, fazer 500 curvas para poder chegar lá, são as circunstâncias. Eu vou negociando com essas circunstâncias para que eu consiga esse como. E aí vem essa terceira parte. Tá, antes de chegar lá, tá? Algumas observações, notas importantes aqui de rodapé. A segunda camada, o como, ela é a maior, é a mais longa de todas elas, tá? Porque ela é onde vai ter mais tempo de experiência de vida ali. Então, assim, o que eu quero da minha vida e depois, como eu estou vivendo. Como eu estou vivendo. E para chegar nessa pergunta, é uma experiência de vida, assim, nem todo mundo consegue chegar nesse momento de parar, pensar e dizer assim, cara, como é que eu estou tocando a minha vida? Como é que eu estou vivendo, cara? Como é que... Não, tu tá tão no automático fazendo coisa e tal, e não parou para pensar nisso ainda. Como é que eu estou vivendo? Como eu estou vivendo? Então, isso serve, sendo mais didático, para a realidade empresarial, o que fazemos, como fazemos. Né? Seria isso. Mas para a realidade pessoal o que eu quero para a minha vida, como eu estou vivendo. Como eu estou tocando a minha vida. Como você está tocando a tua vida. Ela está toda atravessada? Está toda bagunçada? Eu estou com 34, 35 anos e está tudo uma merda, está tudo de cabeça para baixo, está tudo desorganizado. Como é que eu estou tocando a minha vida? Enquanto a gente não chegar nesse momento, isso é a maturidade do ser humano. Uma hora isso chega. Uns chegam aos 30, aos 40, outros vão chegar aos 50, aos 60. Depende da experiência e da circunstância de cada um. Mas assim, se imagina que isso deva aparecer ali pelos 35, 40 anos.
como eu estou vivendo, como é que eu estou tocando a minha vida, né? Sim. Então, essa é a jornada mais longa, é a camada mais longa. Então, é o que, o como, para eu chegar, então, no centro, né? A terceira e última camada aqui nessa jornada do propósito, que seria o porquê. Então, assim, para quem está tomando nota aí, o que tem a ver com identidade. O como tem a ver com técnica, com método, com prática, né? Sim. E o porquê tem a ver com sentido. Então, trazendo para a realidade das empresas, o que fazemos, como fazemos e por que fazemos, né? Trazendo para a realidade individual, o que eu quero da minha vida, como é que eu estou vivendo e por que eu estou vivendo. Sim. Por qual motivo o que eu quero, como e por quê. E responder o porquê é a pergunta é a camada mais difícil, é a resposta mais difícil. Porque ela Boa noite, quem está chegando aí? Não, vai tocando. Volta e meia eu te atravesso meus boa noite aí, mas é só para não perder. Né? Então, o sentido boa noite, Henrique. Está carregado de sentido. O porquê está carregado de sentido. E entender esse porquê já exige uma maturidade maior. Então, no momento em que eu consigo responder essas três perguntas, a gente se aproxima muito do que é, então, o propósito. Né? Essa palavra bonita, essa palavra da moda que todo mundo diz, que as empresas colocam em painéis e se aplicam em tantos lugares, mas muitas vezes é para inglês ver, né? É para inglês ver. Sim. É fake. Sim. Boa, Lu, boa. Depois dá para ouvir lá no YouTube e no Spotify. Por que é fake? Porque ela não é uma investigação honesta. Ela não é algo... Não tem uma honestidade intelectual naquilo ali. Não é uma intenção real de descobrir assim, se eu não parto do princípio... Até poderia pôr princípios. Isso eu até não fiz, tá? Mas a gente até poderia botar premissas aqui. Princípios que precisam ser levados em consideração para essa jornada. Sinceridade seria uma primeira. Sem sinceridade radical, né, uma honestidade radical, assim, no sentido de se permitir ser honesto a ponto de responder as perguntas sem medo, ou buscar as respostas sem medo do que vai encontrar. Sim. Uma sinceridade radical, ser honesto. Exatamente, não só fazer as perguntas de forma honesta e radical, mas aceitar a resposta que vai vir. Respondê-las, exatamente. Ou seja, fazer a pergunta a gente faz, e o vácuo que se trate de responder, mas quando a gente chama a responsabilidade para responder às perguntas, é porque a gente está muito próximo dessa maturidade. É que se não tiver uma honestidade e uma busca sincera pela verdade na resposta, ela vai estar contaminada pela imaginação. Ela vai estar contaminada pela uma falsa visão de mim mesmo. Né? Então, a minha visão, a minha resposta, ela vai ter viés. Né? A gente chama na administração isso de viés, né? Ou seja, ela tem vício de origem, em termo jurídico aí, que é muito usado, né? Ela tem vício de origem, porque ela já nasce claro que assim, vamos lá, é impossível haver uma pureza completa e imaculada na resposta. Isso não existe. Sim. Nem mergulha nisso. Entendeu? Tu entendeu de que chegar, né? Mas sim. Ela precisa partir de uma verdade sincera, de uma busca sincera pela verdade. Né? Boa noite, Samucão. Fiquei iluminado, meu cara. O que é? O Samucão aí. Boa noite pro Samuca, boa noite pro China, que entrou aí também, pra galera que tá chegando na última aí. Acho que a Tamara também entrou. Um beijo pra vocês aí. Se vocês tiverem, manda um oi aí. Mas é isso aí.
E eu escrevi sobre isso aqui, enquanto tu falava, a respeito dessa origem, né? Dessa nascente, né? Se a gente for olhar o Tietê no meio da capital de São Paulo, é uma coisa. Se a gente for olhar o Tietê lá na nascente, é Sim. outra. O rio Tietê na nascente é diferente do rio Tietê no meio da marginal Tietê. Mas continua sendo o mesmo rio, né? E com a nossa vida acontece a mesma coisa. Exatamente, a nossa vida acontece a mesma coisa. Esse rio Tietê da capital de São Paulo tomou esses caminhos e as circunstâncias o tornaram ele desse jeito. Sim. Né? Com a nossa vida, se a gente fosse traçar esse paralelo, a gente também tem essa opção, né? De tomar esse caminho e depois não conseguir responder essas perguntas, depois não ter a coragem de fazer essas perguntas e respondê-las. Mas se a gente estiver intimamente conectado com essa origem, com esse nascer, com este âmago, né? E aí, seja da empresa, seja da marca, ou seja da pessoa, sim, a gente consegue responder. Na realidade as empresas, as empresas fazem a retrospectiva ou a jornada, ou contar a história dos grandes feitos, né? Da onde viemos, para onde vamos. Sim. Né? Então, ou o mito o mito da liderança viva que conta e narra a história, sim, da onde a empresa surgiu e tal. Então, sempre vai ter esse paralelo, sim, entre empresa, sim, e indivíduo, sim, né? A gente vai fazer esse paralelo. Mas, assim, é preciso haver uma busca sincera pelas respostas e aceitar as respostas que encontrar, né? Porque as circunstâncias, a vida vai apresentar essas respostas, né? Não será uma construção, sim, meramente nossa. É verdade que nós iremos participar, mas assim, a nossa ação sobre isso, ela é mínima. Porque existe uma série de outras ações, o mundo está acontecendo. Entendeu? Nós não temos ingerência não temos como gerenciar tudo que acontece no mundo, nós não temos como influenciar tudo que acontece. Então nós somos mais afetados pelos efeitos do que nós podemos controlar as causas. Compreende o que eu estou dizendo? Então, no momento, sim, em que eu não tenho controle sobre as causas, mas eu sofro muito os efeitos, eu preciso absorver os efeitos, que são as circunstâncias, e negociar com elas. Né? E aí, no momento em que elas se apresentam, eu preciso... Seria um exemplinho básico aí de FCA da vida, né? Exatamente. É um exemplo. Tá? É um exemplo. Claro, um FCA da vida. Olhando de outra maneira, sim, assim, uma metodologia de análise, de gestão, é isso aí. Né? Sim. Mas então, assim, o objetivo é responder o porquê. Primeira camada, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre propósito, sim, nós estamos fazendo uma jornada de caminhar rumo a compreender o que é um propósito. Ou seja, a nossa provocação é tenha um propósito. Para isso, eu preciso avançar nessas camadas dessa jornada do descobrimento, né? Jornada é uma palavra da moda, então a gente está usando aqui, sim, todo esse palavrório bonito. Mas é uma busca, né? Sobre o nosso propósito. Nessa primeira camada, nós temos que responder uma pergunta. O quê? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Vamos falar mais focados no indivíduo. O que eu quero para a minha vida? Sim. Então, esse o quê está intimamente ligado com a identidade. Então, é uma busca, sim, pela identidade, uma maturidade em relação à sua própria identidade, quem eu sou, né? O que eu quero fazer. Então, tem a ver com essa identificação. Num segundo, sim, momento, nós avançamos para uma segunda camada que já passa para uma realidade mais prática. É o como. Né? Como eu estou vivendo, como eu estou tocando a minha vida, de que maneira a minha vida está se desenrolando, é o como. Tem a ver com técnica, tem a ver com prática. Já, sim, não é, sim, mais, sim, uma questão de identidade, mas já é uma questão de
compreensão de como as coisas estão acontecendo. Né? Eu começo a compreender melhor como as coisas acontecem na vida, de fato acontecem. Então é o como. E por último, o como é a segunda camada, ela é a mais longa, é a mais extensa, é a mais demorada, é a que leva mais tempo. Depois, para chegar lá no cerne, né? Na última camada, no último círculo, que seria o porquê. Então, o porquê eu vivo, por que eu estou vivendo, qual é o sentido da minha vida. Então, a palavra que ancora aqui essa pergunta é o sentido, é buscar o sentido, buscar o porquê, responder. No momento em que eu tiver essa resposta, eu consegui compreender, não é que eu atingi o meu propósito, não é o que eu cheguei na 7ª morada e agora eu estou face a face com Deus Nosso Senhor e em plena reverberação com o Espírito Santo. Não é isso. Mas assim, eu consegui chegar mais próximo de compreender a minha existência. Seria posto os 3 pontos, né, desse propósito, então aí a gente tem que fazer essa reflexão para tentar entender se a gente cumpre esse passo a passo para a gente conseguir ter de fato um propósito, né? Se a gente fosse avançar um pouquinho, já aí estamos há 42 minutos já falando e já dando aquela pegada já final. Será que ser lembrado pela forma como a gente viveu uma vida, uma marca ser lembrada, né, de como ela se põe hoje, uma empresa, será que isso se define como propósito também? Ou seja, a gente olhar para uma empresa, para uma pessoa, e para uma marca, e a gente identificar nela, né? Ou a gente lembrar de alguém, né? Será que a gente consegue dizer que isso define propósito? Ou seja, eu já estou falando, acho que de uma coisa um pouco mais para frente, que é se é que a gente pode dizer assim, né? Os frutos, né? Desse passo a passo bem executado, ou seja, eu me entendendo quem eu sou, já seria uma consequência, né? Isso. Eu entendendo quem eu sou, eu executando isso de uma maneira íntegra, reta, perfeita, claro. Todos nós temos os nossos monstrinhos, a gente sabe como a gente é, né? Daqui a pouco, com um ou com outro aí, solta na rede social que a gente um dia fez isso, que a gente um dia fez aquilo. Então, assim, é a tal da reputação, né? Mas, ou seja, olhando o ser humano como um todo, né? Como um inteiro, assim. Ou seja, a pessoa executou como de uma forma íntegra, reta, honesta, conseguiu entender o porquê, deu sentido à vida. Ou seja, aí eu olhando isso de fora, bem executado, né? Eu consigo dizer que o que define propósito é a forma pela qual a gente vai ser lembrado, é a forma pela qual uma empresa será lembrada. É uma forma uma marca será lembrada. É uma forma de medir o grau de performance, talvez, vamos dizer assim, né? O grau de assertividade ou de eficiência, né, que aquele propósito se propôs. Vamos ser redundante aqui, mas é isso, né? Entendeu? Isso seria uma forma de medir, seria uma forma de uma métrica, né, do efeito causado pela execução, porque esse propósito ele vai reverberar, né, no momento em que ele for atingido. Então, assim, falando pessoal, né, hoje eu tenho plena clareza de que eu estou no como. Entendeu? Eu estou no como. Eu não estou aqui sendo o porta-voz e o guru de como encontrar o seu propósito. Não, eu sei a metodologia porque eu estudei, porque eu estudo isso há um bom tempo, tenho boas referências, conheço pessoas, inclusive grande parte das minhas amizades, elas são pessoas mais velhas do que eu, muitos já conseguiram chegar muito próximo do porquê, de entender o seu porquê, já estão investigando o seu porquê, então são pessoas que podem nos dar dicas, né, nos dar orientações, ou como a gente diz em gestão de projetos e na área de negócios, né, lições aprendidas. Então, eu escuto muitas lições aprendidas, né? Eu escuto aquela história de ouvir os mais velhos,
que a gente, na nossa cultura, ela é invertida, ela é insana. A gente refuta os mais velhos. A gente acha que os mais velhos são obsoletos. Sim. A gente acha que os mais velhos não sabem, porque não sabem acessar a internet, eles são descartáveis, os caras estão fora da realidade. Não, pelo amor de Deus, é uma questão técnica, não é uma questão ontológica, não é uma questão de experiência. É uma questão meramente técnica, sim, funcional, que se aprende ou não se, sim, aprende. Isso não tem a ver com vida, sim, isso não tem a ver com experiência de vida, isso não tem a ver com maturidade. Então, assim, esquece isso. Sim. Para com essa bobagem de ficar achando que teu pai, que a tua mãe, que não sabe porra nenhuma de internet, não sabem nada da vida. Não sabem nada da vida é tu. Tu é um merda, tu é que não sabe. Entendeu? Tu que tem que aprender. Mas essa é a verdade. É isso aí, cara. Cala a boca e vai ouvir e vai aprender com o mais velho. É isso aí, começou taxiando na pista, assim, lá na cabeceira da pista, porra, olhou para um lado, olhou para o outro, deu gás nas turbinas, botou o manche para frente e disse, é agora que decola essa merda. Mas é isso, escuta os mais velhos, aprende com quem já errou, quem já fez um monte de merda na vida, cacete, aprende. É isso aí, é isso aí. Tem a humildade de aprender. Que é o seguinte, tanto que é o seguinte, ó... Cara, não existe fórmula definitiva para propósito, cacete. Vai procurar o teu, isso aí, entendeu? Aí. Não existe essa de encher essa linha para ouvir o coaching da casa do cacete, para dizer o seguinte. É isso aí. Bom, eu não vou entrar nesse tema, mas eu só vou dizer o seguinte. O meu vô era pai dos coaches, todos, entendeu? Todos esses que estão aí. Então é o seguinte, ó. Não existe uma forma definitiva para se medir a indiferença. Não existe como tu colocar numa fórmula e obter os mesmos resultados situações que são diferentes. Cada um de nós é uma questão cultural, mano. Desde a origem do ser humano, quando o ser humano... A origem do storytelling. Vamos falar aqui uma coisa linda, storytelling, bonita, da moda, né? Storytelling, design thinking e transformação digital é a santíssima trindade do mundo dos negócios do século XXI, tá? É isso. Vou repetir. Storytelling. Santíssima trindade foi design thinking e transformação digital é a santíssima trindade do mundo dos negócios do século XXI. Nossa, parece que os caras... Calma aí. Eu acho que esse tem que ser o título da live. Eu acho que esse tem que ser o título da live. Diz as palavras de novo aí. Diz as palavras aí. Designer... Storytelling, design thinking. Isso vai pro título do podcast. Design thinking e transformação digital são a santíssima trindade do mundo dos negócios no século XXI. A santíssima trindade do século, dá para dizer até século XX e século XX, assim dá. E aí, foi aí ou foi aqui? Foi aqui, foi eu lá acho. Ou foi aqui? Tá, tranquilo. Eu não sei onde é que foi. Só sei que foi tanto cacete, porra, e da puta que... Foi falar de Santíssima Trindade, trancou tudo. Olha só, 50 minutos. Dá o recado aí, dá o recado. Não, então é isso aí, eu já falei então desses 3 pontos aí, né? Por que eu quero dizer isso? O que eu ia dizer? Por que eu falei de storytelling? Porque desde a origem do ser humano, desde do tempo mais primitivo, cara, o ser humano se sentava em volta da fogueira, né? E quem contava as histórias? Sim. Os velhos. Sim. Os grandes feitos do passado, quem contava? Os velhos. E dessa maneira a história era passada de geração em geração. Cara, quem sabe essa história... juventude de merda. Mano, nós somos essa juventude de merda. Nós somos. Quem de nós sabe quais são os grandes feitos do Brasil? Quem é que contou essa história? Quem é que parou para ouvir? Nós não sabemos. Sim. Entende? Sim. Então, assim, não, e essa juventude de merda. E essa juventude de merda. Quem sabe? Essa juventude de merda é a juventude do Google, né? Que não senta para ouvir os seus, né? Então é isso que eu tô dizendo. Então, assim, ó, não existe fórmula. Não existe fórmula definitiva.
Não existe. Não tem, mas então lá que eu falei no início, é preciso ter algumas premissas para essa investigação. Primeiro, a sinceridade ela é fundamental, a honestidade é fundamental. E eu colocaria outra premissa, que seria a humildade. Essa humildade com a sinceridade de fazer uma busca sincera e de ouvir as pessoas, de aprender lições aprendidas, de ouvir quem... Sim. Como é que se faz um professor? Como é que tu forja um professor? Como é que um professor aprende? Vendo outro professor professar. Como é que um mecânico aprende a ser um mecânico? Vendo o outro mecânico fazer... Mecânica! É isso. Como é que a gente aprende a ser um filósofo? Vendo um filósofo filosofando. Vendo um médico praticando a medicina. É assim que a gente aprende. Então, aprende com quem sabe. E esse porquê, que é a última camada, que já é a parte mais alta aí, ou a parte mais íntima dessa jornada, ela é essa busca da finalidade, do sentido. E isso nós vamos aprender com as pessoas que já chegaram lá. Sim. É isso aí. Eles vão nos ensinar a chegar lá. Tem que estar sempre atento. E eu vou dizer uma coisa já nas alturas desse campeonato já. Ó. Vou de novo. Não ouviu? Não deu pra ouvir? Acabou! Agora deu pra ouvir. Ficou meio bolado. Aqui, de novo. Espetacional. Cara, é isso aí, meu. É isso aí, 53 minutos. Tem participação do pessoal aí? Se tiver, vai ter que ser meio ligado no horário da live para não derrubar. Fica antenado aí, mas praticamente a gente respondeu isso, né? Ter um propósito. Eu tenho um propósito, meu irmão tem um propósito, vocês todos aí têm outros. Cada um tem o seu propósito. E propósito, gente, não é bula de remédio. Não é bula de remédio. Então, assim... eu diria assim, eu não tenho um propósito, eu estou buscando o meu propósito. Eu não tenho a resposta, porque eu não respondi o porquê ainda. Não cheguei lá. Sim. Eu tô nessa jornada de chegar lá. O pessoal que está chegando agora aí, o Honorato, aí o Souto, né? Acho que é isso aí, LCT Souto. A Márcia? Uhum. Tá, então o pessoal assim, ó, pega lá o inicinho lá, recapitula desde o início, depois lá para entender esses 3 tópicos que a gente falou a respeito de ter um propósito. Galera que perdeu... A gente começar a tomar cerveja e ficar com o roto entalado na garganta, né? Que coisa séria. A gente falou sobre propósito hoje, né? A gente falou sobre esses 3 tópicos. Dá uma olhada lá depois no YouTube, live na íntegra, né? Cata lá no YouTube, Baldcast. E também, para quem gosta, no Spotify também está disponível lá, @Baldcast no Spotify, para o pessoal curtir lá. A live também na íntegra, né? O Baldcast então, é como está escrito aqui, né? Como está escrito aqui no tema, né? Baldcast. Isso aí, só procurar lá no YouTube, Baldcast, procurar no Spotify também, Baldcast. Então o negócio é o seguinte, ó, tenha um propósito, né? Nem que seja por eliminação de todos os outros, né? Mas é isso aí. É assim... É fazer essa jornada de responder essas 3 perguntas. O que, o como e o porquê. Sim. Mas assim, sabendo que não vai sentar no quarto, vai ler 2 livros e vai responder as perguntas. Não. Cara, tu vai ter que viver 30, 40 anos para responder as perguntas. Não, porque senão vai ser algo fake, algo que tu construiu no escritório. É como nas empresas. Quando tu vê que assim, ó, que o troço é fake, é que fizeram uma reunião, e marcaram uma reunião para marcar uma reunião, e aí senta lá, 40 minutos, 50 minutos, 2 horas, fala um monte de coisa, fala mal dos outros, fazem fofoca, nos 15 minutos final decide alguma coisa. Agora é o seguinte, ó, antes era assim, a frase era assim,
Vou ver se eu consigo traduzir reproduzir na íntegra. A frase era assim: ufa, mais uma vez sobrevivi a uma reunião que poderia ser um e-mail. Tá? Agora não é mais isso. Agora é assim, ó. Ufa, mais uma vez eu sobrevivi a um Zoom que poderia ser um WhatsApp. Que agora a moda é fazer Zoom. Vamos fazer Zoom. Agora, vamos fazer um meeting. Não, cara, não. Uma videoconferência. Não. Aqui, ó, chegando até a me dar urticária. Deixa eu dizer o seguinte, ó, boa noite, beijo de Kaká, que tá chegando também agora aí. O negócio é o seguinte, ó, tudo lá no YouTube depois, Baldcast, Spotify, Baldcast, a gente vai encerrar o assunto por hoje pro Instagram não derrubar. Não derrubar nós. Eu ia dizer uma coisa que eu acabei me esquecendo. Me lembrei. O lance do propósito é o seguinte, ó. Tem gente que vive a vida inteira de expectativa. Entendeu? Tem gente que vive a vida inteira de expectativa. Aí, tá, pode encerrar a live agora. Puta que pariu. Criando expectativa das coisas, sabe? Criando expectativa. Porque isso, vai. Porque aquilo. Na minha vida espiritual. Na minha empresa. No meu trabalho, na minha faculdade. Meu velho, cai na real. Acho que era isso. Ó. Vai partir sua, Tafarel! Partiu, bateu! Acabou! É tetra! Encerramos assim, então. Então tá. Tá bom? Falou. Um beijo aí. Tu vai subir a cena pós-créditos aí no balde? Vou subir. 10 minutos. Vou subir lá. Sobe lá, então. Beijo, tchau. Beijo, tchau.